R$1.000 e mais 8 super prêmios. Corra para fazer suas compras e boa sorte. Sorteio adiado devido à pandemia do novo coronavírus para o dia 11 de outubro de 2020, às 16 horas, ao lado do Hiper Santo Antônio, 3639-5555. O lugar certo para você e sua família. Olá, você está pensando em casa ou lote em condomínio fechado? Conheça Village Bahia, condomínio residencial de alta segurança. O melhor lugar para você ter o seu lote ou sua casa. No bairro Paraíso, ao lado do Soia. Aberto à visita, todos os dias, de 7 às 19 horas. Investimento garantido. Vá conhecer e surpreenda-se. Construções ACNT. Há 25 anos realizando sonhos. Village Bahia, condomínio fechado. Luiz Eduardo Magalhães pensou em internet, pensou WP Telecom. Internet residencial, empresarial e rural. Cobertura via rádio e fibra ótica. Mais estabilidade e velocidade para você. Ligue e confira. 3628-0801 ou 99946-9641. Ou faça-nos uma visita na Rua Paraná, 673, Centro, Edifício Magazã, Sala 1, esquina com a Praça da Igreja Matriz. WP Telecom. Sabe quem vai mais longe com a Larco? O Oeste Baiano e região. Com 20 anos de história, a Larco é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil e acaba de inaugurar sua base em Luiz Eduardo Magalhães, com capacidade de armazenamento de 3,5 milhões de litros, atendendo 640 postos, impulsionando o agronegócio e beneficiando mais de 98 municípios. Larco. Quem vai com Larco vai mais longe. Sicredi União. Informa a hora certa. 11:03. Neste momento delicado, a melhor forma de apoiar a economia é comprar dos empreendedores da sua região. Compre do mercado da esquina, da farmácia do bairro, dos produtores da sua cidade. Veja se as lojas vendem pela internet ou telefone e compre de quem está perto de você. Assim, você faz o dinheiro circular na sua região e toda a comunidade cresce. Vamos juntos cooperar com a economia local. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Moderna FM. A partir de agora, na Moderna FM, Resenha News. Resenha News. Notícia, entretenimento, informação e descontração. Resenha. Resenha News. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Moderna FM. 11h04 agora, está começando mais uma edição do nosso Resenha News. Já dividindo a tela aqui com as meninas, Raquel Santana, também Geisa Calado. Bom dia. Bom dia. José Bonfim vai entrar com a gente por telefone daqui a pouquinho. E hoje a gente temos convidados, né? Tem muito assunto hoje pra gente debater aqui. E a gente já vai liberar a participação dos nossos internautas através da página da Rádio Moderna FM no Facebook e também do blog Douglas Batista. Você já tem imagens diretas aqui do estúdio principal da 92.1. Você pode já participar aí da nossa... Opa, peraí, gente. Sumiu a imagem aqui. Você já pode participar aí do nosso Resenha News, mandar a sua mensagem e também mandar no 3628-2306, que é o telefone WhatsApp da nossa querida Rádio Moderna FM. A gente já vai conversar nesse comecinho de programa com o secretário Daniel Álvares, que é o secretário de Segurança, Ordem Pública e Trânsito. Ele vai trazer notícia boa, viu, meninas, que aqueles notebooks que foram furtados, né, na escola municipal, uma parte desses produtos foram recuperados, né, foi recuperado. Então a gente fica feliz. Já vamos tentar contato aqui já com o secretário Daniel. E hoje também tem entrevistas, né, Raquel? Isso, Douglas, a gente vai conversar com profissionais da São Camilo, médicos da São Camilo, para a gente falar como é que está a situação de Luiz Eduardo Magalhães e qual a opinião desses médicos da São Camilo em relação ao cenário da Covid-19 aqui no nosso município. Geisa também tem o boletim de ontem, Geisa, aí para trazer para a gente? Tenho sim, viu, Raquel? Ontem Luiz Eduardo confirmou mais 21 novos casos, né? E nesses últimos 12 dias, viu, Raquel e Douglas, o município registrou 187 casos aqui na cidade. E o número de óbitos, né, 6 óbitos que ocorreram somente no mês de junho. Geisa, últimos 12 dias? Nos últimos 12 dias, Raquel, 187 novos casos. O total de casos aqui na cidade é 331. É uma situação bem complicada de Luiz Eduardo Magalhães. A gente tem falado durante essa semana inteira
sobre esse cenário da Covid aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho a gente vai falar também com os médicos, né, da São Camilo, eles falarem pra gente qual a opinião deles em relação a esse cenário. Se falou muito, assim, né, extraoficialmente, dos leitos, da ocupação dos leitos no HO. A gente vai trazer informações sobre isso também hoje, aqui no Direto ao Assunto. Qual é essa ocupação? Esse hospital que é referência na região, todos os casos mais graves vão para o HO. E qual é a situação hoje do HO, do Hospital Oeste da nossa região? Bom, a gente vai falar já com os médicos, então, para a gente entender como é que está o cenário, né, do enfrentamento ao coronavírus aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade. Mas a gente já vai ao vivo, então, agora com o secretário Daniel, está com a gente no telefone. Agradecer aqui o secretário. Vamos rodar a vinheta, né? Melhor, vamos lá. Resenha News. Bom, agora sim a gente chama o secretário Daniel para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, que agiu rápido e recuperou parte dos produtos que foram furtados na escola recém-inaugurada. Secretário, primeiramente, antes de mais nada, bom dia mais uma vez. Obrigado, viu, por estar sempre nos atendendo aqui. Rádio Moderna à disposição. Bom dia Douglas, bom dia ouvintes. Eu quero primeiramente também agradecer pelo seu profissionalismo, Douglas, ao qual você ligou para mim há 2-3 dias atrás. Queria saber como é que andavam as investigações da Polícia Civil que estava desenvolvendo esse trabalho. Eu pedi a você para que tivesse um pouquinho de paciência, porque até mesmo a investigação é competência da Polícia Civil, e para que daí a gente não atrapalhasse o trabalho dos investigadores. Parabéns, um profissional que muitas vezes não se adianta e dá uma notícia precipitada. Graças a Deus foi feito um grande trabalho durante esses 2 dias, foi elucidado o caso, 7 pessoas envolvidas, inclusive entre de menores e de maiores. Foi recuperado 6 notebooks e há uma grande perspectiva de se recuperar mais 3 notebooks. É triste, né? Eu já tinha comentado aqui no programa, né? A escola recém-inaugurada para uma comunidade que fica tão afastada aqui da cidade e, infelizmente, 1-2 dias depois, a gente se deparar com essa notícia de que foi furtado lá os notebooks. Agora, secretário, o que vocês pretendem fazer a partir de agora para melhorar, então, a segurança lá da escola, né? Para evitar que isso ocorra novamente? Na verdade, eu acredito que isso daí foi um feito pontual, né? Não foi algo que possa vir a ocorrer, porque a escola tinha vigia, todas as medidas a Secretaria de Educação, junto com a Administração e Finanças, tomou. Só que quem tem o comportamento humano é algo realmente imprevisível. Você educa um filho durante 20 anos, a mulher gera durante 9 meses, dando tudo que aquela criança precisa, e depois de 10, 15 anos o filho se torna um bandido, ou então toma um caminho do qual não existe ninguém na família que pratique tais atos. Então você mantém um corpo, às vezes, de funcionários, que pode se envolver alguém com um crime, né? E daí praticar isso daí. Então eu acredito que não vai voltar a ocorrer em outras escolas, até mesmo que agora a Guarda Civil Municipal, além de centenas de obrigações e demandas que tem, nós vamos manter isso daí mais vigiado, tanto internamente como externamente dentro dessas escolas novas. Bom, secretário, então, só para não tomar muito seu tempo, eu queria saber como é que vai ser o trabalho de fiscalização neste final de semana. A Secretaria continua fiscalizando aí os bares, casa de shows, restaurantes, o comércio em si. Como é que vai ser esse trabalho no final de semana? Na verdade, nós não paramos a fiscalização durante a semana inteira e vamos intensificar mais ainda agora durante o final de semana. Iniciamos a etapa, né? Tolerância Covid-19 0. Então, o que se tinha que educar, o que se tinha que pedir, já foi pedido. Agora nós estamos agindo. Aqueles que não estiverem enquadrados conforme determina o decreto, nós vamos aplicar a lei e, se for o caso, fechar e lacrar e conduzir a pessoa para que daí possa responder um processo por colocar a saúde pública em risco e por desobediência do decreto. Vamos continuar intensivamente aí durante esse final de semana. Obrigado mais uma vez, viu, secretário? Parabéns pelo seu trabalho à frente aí da sua pasta, e a Rádio Moderna FM está sempre à disposição aqui, tá bom? Eu que agradeço. Eu quero também avisar a população, aproveitar a grande audiência que tem a sua rádio, Douglas.
o seguinte, estamos realizando Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Administração e Finanças, estamos realizando um trabalho às feiras livres. Conseguimos pautar um grande índice de aumento de coronavírus nos bairros onde temos feiras grandes. Começamos hoje no Jardim das Acácias, o nosso prefeito exigiu isso daí, que fosse feito esse trabalho. Começamos na feira do Jardim das Acácias e amanhã teremos uma grande operação na feira do bairro Santa Cruz, pedindo para que os pais não levem suas crianças para feiras e uso obrigatório de máscara, como haverá aferição também da temperatura do pessoal. Então, as pessoas sejam compreensivas que não vamos permitir aglomerações. Estamos fiscalizando com a Polícia Militar, a CIP Cerrado e a Guarda Civil Municipal e Sutrans amanhã, dentro da feira do Santa Cruz. Muito bem. Já ia encerrar com o secretário, mas a Raquel tem uma pergunta. Fica à vontade, Raquel. Só uma dúvida, secretário. Um abraço para o senhor, parabéns pelo trabalho também. Secretário Daniel, Raquel. Em relação ao uso da máscara, né? A gente tem aquela lei estadual e naquele primeiro decreto da prefeitura também cita essa lei estadual. Há um valor estipulado para essa multa? Sim, é um valor estipulado para essa multa no próprio decreto entre R$500 a R$1.000. R$500 de multa e R$1.000 por reincidência. Mas a gente não quer esse dinheiro, viu, Raquel? O que nós queremos, na verdade, é que todos usem suas máscaras e que a curva nossa de contaminação caia. E precisa avisar a população que está faltando medicação no Brasil inteiro. Então, antes das pessoas se contaminar, além de correr risco de vida, nós estamos soltando medicação. Não terá como combater o coronavírus. Então, a melhor maneira como combater coronavírus, distanciamento social e uso da máscara, que é obrigatório. É isso, né? Obrigado, secretário, mais uma vez, tá? Um grande abraço. Obrigado, vocês todos, e um beijo aí à minha esposa e minha família, e ore muito por nós que estamos nessa luta. Estamos sim, estamos aqui sempre lembrando do pessoal que está na frente, né, Raquel? A gente, às vezes, esses médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a pessoa que está lá na segurança, o pessoal da recepção lá na UCC, não tem os holofotes da mídia, né? Essa é a grande verdade, mas a gente deixa aqui o nosso abraço e o nosso pedido de força, né? E continue nessa luta aí, porque eu sei que não é fácil, não. Tem dia que dá vontade de desistir, né? O ouvinte, ele está falando sobre uma aglomeração, Douglas, em um posto de combustível, se eu não me engano. Vamos soltar? Sim, dá para soltar. O secretário Daniel tá ouvindo a gente lá no rádio, tá acompanhando a gente, secretário? Uma denúncia aí, secretário, ajuda nós, vamos lá. Bom dia, Douglas. Assim, ali naquele posto BR tem uma lanchonete nova. Ontem, no final da tarde, saí do trabalho, era 7 horas, estava lotado, rapaz. E a fiscalização, cadê? Muito bem, tá aí a reclamação do nosso ouvinte. O secretário tá querendo responder já. Quer responder? Maravilha. Eu gosto assim, o secretário é retado. Vamos lá, diga aí, secretário, bom dia mais uma vez. Bom dia, Douglas, bom dia, ouvinte. Eu quero parabenizar aí o ouvinte da Rádio Moderna, está tão atento a tudo que está acontecendo e nos ajudando a fiscalizar. Esse bar, recentemente, ele foi criado, há uma fiscalização intensa sobre esse bar, não tenha nenhuma sombra de dúvida. Agora, o que é que eu gostaria das pessoas? Eu gostaria o seguinte, existem bares aqui que ele tem um espaço muito grande. Às vezes você passa, você vê 50 carros e diz, olha, o bar está lotado. Mas quando você entra dentro do bar, o comerciante ele está cumprindo todas as normas de segurança, inclusive distanciamentos da mesa. Esse bar, nós adequamos esse bar, passamos por ele já por mais de 4 ou 5 fiscalizações. Durante a semana nós estamos passando lá, temos visto todo mundo de máscara e o distanciamento às 22 horas ele encerrando. Não vou dizer que o ouvinte está mentindo, porque pode sim ele ter desobedecido ontem o decreto e a garantia que eu dou a ele que a partir de hoje nós vamos tornar a passar nesse bar. Mas esse é um dos poucos bares que tem se adequado e que se adequou muito rápido, até mesmo porque a origem dele é de um outro bar maior para a sociedade e ele nos procurou para que daí ele dissesse como deveria ser feito. Mas digo ao ouvinte que hoje mesmo o bar será fiscalizado sim, e que agradeço que a população inteira nos ajude a fiscalizar, porque a saúde é de interesse de todos.
Falou tudo. Obrigado mais uma vez aqui o secretário Daniel. Então, resposta para o nosso ouvinte aqui na lata, né, Agel? Na lata, é importante, né? Porque muita gente está também tendo dificuldade com os números para denúncia. A gente sempre passa aqui, mas muitos ouvintes, tanto no Hora 8 quanto no Direto ao Assunto, reclamaram da dificuldade em fazer essa ligação, em uma ser colega atendido. nossa, né? Uma colega não nossa, conseguiu inclusive. finalizar a denúncia, né? Verdade, infelizmente. A reclamação é de que, às vezes, o pessoal, o número, a chamada não completava, né? Sim. Ou às vezes chamava até ir direto para a caixa de mensagens. Deixa eu ver se o doutor Tiago já está com a gente. Deu uma travada aqui na internet, mas parece que já voltou. Doutor? Parece que já voltou. Pronto. Puxar a câmera um pouquinho pro lado, viu, doutor? Que a gente não tá te vendo. Caiu de novo. Caiu a ligação. É porque o que acontece? Como a gente tem um programa ligado, aí, deixa eu colocar aqui. O Douglas, o governo do estado decretou toque de recolher em mais 11 cidades baianas, viu? Correntina, cidade aqui da região oeste, está entre essas cidades. O decreto estadual estabelece o toque de recolher a partir deste sábado e tem validade até o dia 10 de julho. A restrição será entre 18 e 5 horas da manhã, permitindo o deslocamento noturno para a ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, situações em que fique comprovada a urgência. A restrição não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores no desempenho de suas funções que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde. Até o último boletim, ontem, né, o município tem 6 casos positivos. Bom, parece que agora deu certo. Então, Agora Correntina, então, como a Geisa trouxe aí, entrando também nessa fase aí mais rígida, né? Mais rigorosa, vamos dizer assim. Que o governo do estado olhe para Luiz Eduardo e Barreiras também, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos chamar já o doutor Tiago, está com a gente aqui já. Doutor Tiago, primeiramente quero agradecer ao senhor por nos atender, né? Nós temos acompanhado os boletins da Covid-19 aqui no município. E aí eu já te pergunto como é que está a situação hoje em Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Douglas, bom dia, ouvintes da Estamos aqui no sábado, né? Normalmente o nosso programa de terça, mas a gente veio aqui hoje para fazer um alerta aí ao cidadão de Luiz Eduardo. Doutor, eu queria pedir para o senhor, por gentileza, eu sei que o senhor não consegue ter o retorno da imagem aí, mas o pessoal não conseguiu te ver. Eu queria que você puxasse um pouco mais aí para sua esquerda, tal. Aí, pronto, agora eu acredito que o pessoal vai conseguir te enxergar. Tá perfeito. Pronto, Tá agora o pessoal tá te vendo. Doutor, vamos lá, como é que tá a situação então? Obrigado mais uma vez, tá? E como é que tá a situação hoje, né, em Luiz Eduardo Magalhães? Douglas, a ideia é que hoje eu não consigo falar de Luiz Eduardo, a ideia hoje foi a gente falar da nossa realidade aqui na Clínica São Camilo, que é uma clínica privada que está atendendo os casos, enfim, de todas as doenças, inclusive a Covid, e que desde março nós estamos fazendo um monitoramento. Por que foi a ideia desse alerta de agora, de hoje, sábado? É que nós constatamos aqui no nosso atendimento, no nosso monitoramento e nas nossas estatísticas, que de 2 semanas para cá aumentou consideravelmente tanto os casos suspeitos quanto os casos confirmados, de pacientes leves, pacientes moderados, pacientes graves. Nós acreditamos que isso se espelha para o município. Os números do município eu não posso te falar porque eu não estou dentro do município para falar, mas dentro da clínica a gente pode falar que se em março a gente atendia 2, 3 casos de Covid por dia, hoje nós estamos atendendo de 20 a 30 casos por dia. Nossa. Muitos casos. Raquel? Doutor Tiago Maia, a gente sempre, né, é bom deixar claro, como o doutor falou, a gente está falando com médicos da São Camilo, né? Sim. Uma clínica particular, como o doutor Tiago Maia explicou para a gente, o serviço particular é complementar ao SUS. E, doutor, quando as pessoas chegam na São Camilo, quais são os primeiros passos, né? O Hospital Oeste, o Hospital HO, ainda é referência também para São Camilo? As pessoas daí também vão para o HO? Raquel, está aqui comigo também o Dr. Kleber, cardiologista, que está com a gente nessa equipe, nesse comitê de crise aqui na São Camilo desde março. Ele vai explicar um pouquinho mais da doença, de uma forma bem fácil da população leiga entender as fases da doença e a importância de realizar o acompanhamento precoce. Tá. E depois eu vou falar para você o que a gente está tendo na nossa realidade, tanto dos casos leves, dos casos moderados, dos casos graves.
também vou falar para vocês até quando a gente consegue atender aqui na São Camilo, qual que é o nosso limite, o que a gente consegue abraçar e até onde a gente consegue atender nosso cliente, tá bom? Vou passar aqui para o Dr. Kleber, que ele vai fazer um resumo dessa doença e eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal entender. Tá certo. Agradecer o Dr. Kleber também, né? Sim, o Dr. Kleber está ali, chegando para falar com a gente. Obrigado, viu, doutor, por estar com a gente aqui também. O Dr. Kleber que já falou com a gente no Direto. Bom dia a todos. Vamos lá, doutor. Oi, doutor. Bom dia. Eu vou tentar fazer... Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Eu vou tentar fazer um resumo do que a gente criou de estrutura para o enfrentamento da Covid. A primeira coisa é que já se tem muitas evidências, não a nível mundial, de que essa doença, se ela receber o tratamento precoce, ela tem um melhor sucesso, no sentido que você reduz o número de pessoas que vão precisar de hospital, que vão precisar de oxigênio, que vão precisar de UTI. Então, nós aqui defendemos o tratamento precoce. Eu acho que todos já sabem que essa doença, ela é uma doença que tem uma ativação do sistema imunológico, é uma reação exagerada do sistema imunológico que leva a distúrbios da coagulação e isso que bloqueia o funcionamento de órgãos vitais. Hoje, todos os médicos no Brasil se deparam com a dificuldade do diagnóstico dessa doença, porque ela não tem um quadro clínico específico, ela apresenta muitos sintomas, né? A pessoa pode começar com diarreia, a pessoa pode começar só com dor de cabeça, metade dos pacientes não tem febre, então isso pode confundir às vezes o médico e achar que é outra doença que a pessoa está tendo e não abordar de forma adequada. Mas chegou um momento que a transmissão ela é comunitária. O que quer dizer isso? As pessoas estão pegando na própria localidade em que elas residem, né? Então, quando a doença atinge esse patamar, os cuidados eles devem ser redobrados e, uma vez apresentando algum dos sintomas, as pessoas devem ser prontamente medicadas. A gente não está esperando mais o resultado do teste para começar o tratamento. Que nós temos uma dificuldade com relação à rapidez desse teste. O teste da PCR ele não é realizado em Luiz Eduardo Magalhães. Esse exame é enviado para outro local para ser processado e isso ocorre um certo delay, uma certa demora, que atrasa então o médico a fazer o tal tratamento precoce, o uso dos medicamentos que podem, de alguma forma, amenizar a gravidade dessa doença. E aí, a doença, a gente já tem alguns conhecimentos que a doença apresenta 3 fases. A fase 1, que é a primeira semana, que é a fase viral. 80% das pessoas que manifestarem sintomas da Covid, elas vão sarar na primeira semana, ou vão ter sintomas muito leves e não vão apresentar nenhuma complicação. Mas 20% das pessoas vão entrar na segunda fase da doença, que é a chamada fase inflamatória. É nessa fase que ocorre o comprometimento pulmonar. Então, a pessoa pode ter de 30%, 50% do pulmão comprometido pelo vírus, por essa inflamação, e com isso ela necessitar de hospitalização. Então, abordando o paciente logo no início da fase 1 e logo no início da fase 2, a gente evita que o paciente vá para a fase 3 da doença. Então, está tendo um esforço enorme. A gente montou uma equipe aqui para tentar ajudar os nossos pacientes, tanto fazendo o tratamento inicial, quanto detectando esses pacientes que estão entrando na fase 2, né? Essa fase 2, especificamente, a gente diagnostica com um exame de sangue, né, que mostra o estado inflamatório, com o exame da tomografia, que mostra quantos por cento do pulmão está sendo acometido pela doença, e aí a gente tenta, através do uso de corticoide e de heparina, interromper a progressão da doença, assim, de maneira que a pessoa não necessite de oxigênio, ela não entra naquela fase que ela está sentindo a falta de ar.
Porque uma vez tendo a dispneia, que é a sensação de falta de ar da Covid, significa que mais de 50% do pulmão já foi comprometido pelo vírus. E esses pacientes vão precisar de internação hospitalar. E aí é o grande problema no Brasil todo, e no interior mais ainda, né? Porque quando você fala em internação hospitalar, uma parte deles vai ser internação em UTI. E o Brasil, como muitos países, mundo afora, não dispõe de uma estrutura de UTI para acomodar tantos pacientes no mesmo período. Essa é a nossa grande batalha, tentar evitar que os pacientes cheguem nessa fase de necessitar de UTI. Uma vez necessitando de UTI, ele vai ter que ser transferido. Então, assim, na rede privada, não existe UTI aqui em Luiz Eduardo, na rede privada. Sim. Jéssica tem uma pergunta. Ô, doutor, a orientação da pessoa procurar o serviço médico em caso de sintomas suspeitos mudou? Então... Ele ouviu? Acho que caiu a conexão. Voltou, a conexão... Vamos de novo, Geisa, a pergunta. A orientação para a pessoa procurar o serviço médico em caso de sintomas suspeitos mudou? Então, agora a recomendação do Ministério da Saúde é que a pessoa procure rapidamente o serviço de saúde assim que ela apresente os sintomas. Aquela recomendação antiga lá de fevereiro e março que dizia só vai ao hospital se você sentir falta de ar, ela foi totalmente errônea. Se a pessoa só for procurar o hospital quando tiver com falta de ar, significa que ela já está na fase inflamatória avançada, que ela tem mais de 50% do pulmão comprometido. Isso aí é uma tragédia, porque esse paciente vai precisar de hospital, vai precisar de oxigênio, vai precisar, em alguns casos, até mesmo ser entubado e ir para o respirador. Então, a gente está tentando fazer essa abordagem precoce, detectar aqueles que não se curaram na primeira semana, né? Que, como eu falei antes, a maioria vai se curar até o 7º dia. Vai acabar a doença e pronto, ele vai ter que ficar um período de isolamento ainda, mas acabou a doença para ele. 80% das pessoas vai ser assim. Mas 20% vão entrar nessa chamada fase 2, que é a fase inflamatória. Essa fase inflamatória também já existe tratamento, né? Já cientificamente comprovado, que é o uso do corticoide, o uso da heparina. Uma vez realizando essa intervenção com corticoide e heparina, esse paciente ele diminui essa reação inflamatória exagerada, evita a trombose, evita a perda. Nossa conexão caiu, né? Caiu novamente. Vamos para reconectar. Vamos ver se voltou. Voltou aqui. Doutor, pode concluir, o senhor estava finalizando já a fase 3. Então, o alerta que a gente quer fazer às pessoas, na verdade, primeiro, que elas redobrem os seus cuidados. Agora a transmissão ela é comunitária. Não é mais aquela história que veio alguém de fora trazendo a doença. São as pessoas do nosso dia a dia, os nossos contatos do dia a dia que já estão portando o vírus, já estão portando a doença. Então, evitar ao máximo a aglomeração. Quem puder ficar em casa, né, que fique em casa, principalmente as pessoas do grupo de risco, né? A segunda coisa que outro alerta, tendo sintoma, procure ajuda médica, para o médico avaliar e prescrever o medicamento, né? Existe já um grupo de medicamentos que ajudam, isso já é fato. Teve muita discussão no começo, se alguns remédios funcionavam, não funcionavam, e agora, com a experiência vinda de outros centros, de outros hospitais, de outras regiões, que já passaram pelo pico da doença, a gente sabe que existem medicamentos que podem, sim, ajudar o doente desde o começo dos sintomas, principalmente os doentes do grupo de risco, que são aqueles pacientes com mais de 60 anos, os pacientes que estão com sobrepeso, que têm hipertensão, que têm diabetes ou têm uma doença grave que enfraquece o organismo. Essas pessoas precisam de atenção especial logo no início da doença. Depois, se ela não sarar até o 7º dia, 8º dia da doença, ela precisa ser reavaliada para ver a necessidade do uso do corticoide e o uso da heparina. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar. Nós aqui do nosso grupo redobramos a equipe para atendimento,
Continuamos com essa dificuldade com relação aos testes de diagnóstico. Como eu falei antes, a gente não está mais esperando o teste para iniciar o tratamento. O teste é demorado, muitas vezes o teste dá errado, né? Então, não se espera mais o teste para dizer, não, você tem a doença COVID, agora nós vamos começar o tratamento. Se os sintomas forem compatíveis e a pessoa tiver uma história de contato, facilita muito para o médico a suspeita e o início do tratamento, né? E continuamos alertando justamente pela questão que o interior dispõe de fraca estrutura de UTI, ou seja, os números são limitados e o paciente que vai para a UTI, ele não sai em 2, 3 dias, como em algumas doenças. Ele fica uma semana, 10 dias na UTI até desocupar aquele leito para que outro paciente possa ser tratado. Então, essa preocupação com o colapso, ela existe, ela é real, né? E até a rede de transferência, né? Ou seja, você pegar um paciente que está grave, que está entubado e levar de uma cidade para outra, esse processo ele pode demorar horas, ele demanda uma equipe de pessoas para realizar esse transporte. Então, tem todas essas dificuldades, né? Que não é exclusiva de Luiz Eduardo, a gente sabe que várias cidades também estão sofrendo da mesma maneira. A questão é que aqui nós estamos mais distante das capitais, né? Então, assim, você falar, não, essa doença piorar, eu corro para a capital. Mas a nossa capital, Bahia, é Salvador, né? A cidade maior, mais perto aqui é Brasília, ou seja, é outro estado. Então, pensar com uma visão simplista, não, eu rapidinho estou em outra cidade que tem recurso, na prática não é uma coisa tão simples, né? Então, daí o nosso alerta para que as pessoas comecem a se cuidar mais e a realizar o tratamento precoce. Ô, doutor, mais uma vez agradecer. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor disse agora há pouco das 3 fases da doença, né? Primeira, segunda e terceira fase. Sim. E a São Camilo vem fazendo um trabalho complementar, né, hoje aqui no município. Então, eu gostaria de saber como é que está chegando os casos lá na São Camilo, se está chegando casos graves também na São Camilo. Exatamente. A maioria dos nossos casos, né, porque assim, a gente tem um grupo de clientes, né, principalmente usuários dos convênios médicos que trabalham em grandes empresas, né, que fazem acompanhamento regular no nosso hospital, né, e essas pessoas, então, elas vêm aqui procurando ajuda, né, sem saber se são portadores da doença ou não. Então, quando chega o paciente com o sintoma inicial, ele recebe a prescrição da medicação. Mas, nesse meio tempo, ocorreu também de chegar pacientes na fase adiantada da doença. E nós aqui, como Hospital São Camilo, nós não temos estrutura para manter o paciente da fase 3 internado. A gente precisa, obrigatoriamente, transferir esse paciente. Esse é o grande problema. Nós não temos UTI aqui no Hospital São Camilo. Nós só temos condições de atender o paciente até a fase 2. Daí a nossa preocupação de fazer o diagnóstico precoce, tratar precocemente o indivíduo e segurar a evolução da doença para que ele não entre na fase 3. E se ele entrar na fase 3, a gente não consegue cuidar desse doente. Aí nós vamos precisar ou transferir via convênio médico para outra cidade que tem um hospital que atenda o convênio e consiga dar o atendimento da fase 3, ou transferir o paciente para a rede pública. E aí é um grande problema, porque a rede pública também vai ficar sobrecarregada. Então, a preocupação atual nossa é justamente isso. Como cuidar dos pacientes que chegarem na fase avançada. Doutor Kleber, quero agradecer ao senhor mais uma vez, né? É tão importante quando o especialista, né, fala o que a gente tem falado aqui há meses, né? É tão importante quando sai da boca de um médico esse alerta para o município de Luiz Eduardo Magalhães, porque muita gente acha que a gente está contra alguns setores da comunidade, mas isso não existe. Olha o que o doutor Kleber tem dito, né? E a gente está falando de um serviço particular, que mesmo assim, como o doutor Kleber salientou, a São Camilo pode atender até a fase 2. Fase 3 precisa de leito de UTI, que na rede pública não tem. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como esse paciente chega, como vocês orientam os seus pacientes, né? Para a gente ter uma ideia. O senhor falou que metade dos pacientes não tem febre. Como saber que eu posso estar com Covid? Como procurar esse serviço médico?
Pois é. Hoje tem dois sintomas que ajudam muito o médico no diagnóstico, que é justamente quando ele perde o paladar ou o olfato. Esses dois sintomas, eles são muito, muito característicos dessa doença da Covid-19. Então, se a pessoa está em casa, parou de sentir sabor do alimento, parou de sentir o olfato, né, que é o cheiro, esses sintomas, então, ajudam demais que a gente pense que seja doença e já inicie o tratamento, né? Nós já temos vários pacientes tratados aqui da fase 1, que tiveram sucesso acabando a doença na primeira semana, e temos alguns pacientes que chegaram na fase 2 e na fase 2B, né? O que diferencia a fase 2A para 2B é que na fase 2B o paciente ele tem falta de ar, ele tem a dispneia. Na fase 2A, ele já tem inflamação no corpo, já tem uma parte do pulmão comprometido, mas ele não sente falta de ar, né? Agora, voltando aos sintomas iniciais, né? 20%, 10 a 20% pode ter um período de diarreia antecedendo os sintomas gripais. Então, a pessoa pode ter um pouco de vômito, um pouco de diarreia durante 1, 2 dias, e daí no terceiro, quarto dia ela começa a ter um pouco de febre e aqueles sintomas gripais que a gente conhece, né? Coriza, obstrução nasal, dor no corpo, né? Que a gente chama de mialgia, perda de apetite, né? As crianças, graças a Deus, elas têm a forma muito leve, a maioria não vai ter a doença, e quando tem a forma muito leve. Os adultos, principalmente acima de 40 anos, eles começam a ter sintomas mais intensos, mesmo na fase 1, né? Então, eles apresentam febre, essa perda de apetite, perda do paladar, dor no corpo, né? Então, é esse indivíduo, nessa fase inicial de sintoma, que a gente quer abordar e passar as orientações. Quais são as orientações? A primeira e mais importante orientação é o isolamento. Que se aquela pessoa que estava infectada ficar isolada, o vírus vai acabar ali nela, não vai continuar a progredir a doença em outras pessoas. Então, essa pessoa ela não pode sair de casa, não pode ir para lugar nenhum, ela tem que ficar lá no quarto dela, isolada, evitando contato, mesmo com as pessoas que moram com ela, entendeu? Esse é um cuidado muito importante. A gente sabe que, às vezes, na prática, isso é difícil, porque a pessoa, às vezes, mora numa casa pequena, só tem banheiro na casa, né? Moram várias pessoas no mesmo ambiente, isso, às vezes, na prática, pode ser uma tarefa difícil. Mas a pessoa tem que se esforçar para ficar isolada. Isso é uma coisa importante, isso funcionou em vários países, né? O Japão, por exemplo, a Coreia do Sul, foram um país que a doença chegou e as pessoas conseguiram fazer isolamento e não propagou de forma trágica a doença como aconteceu em outros países, né? Então, essa questão da educação. O segundo, o uso do medicamento. E o terceiro é aquela pessoa que não melhorou até o 6º, 7º dia, ela tem que retornar ao médico para fazer uma reavaliação. Essa reavaliação consiste em saber se o vírus está atacando o pulmão ou não, se está tendo a fase inflamatória da doença, essa que provoca alteração de coagulação. Então, se a pessoa tem essas alterações, ela vai ser medicada, então, com os medicamentos da fase 2. Como eu falei antes, é o corticoide e heparina. Então, essa sequência não foi a gente que criou, a gente copiou de outros hospitais que fizeram e que deram certo. Então, isso a gente implantou aqui no Hospital São Camilo, né? E várias cidades, a gente está sabendo também do interior, que estão adotando essa mesma sequência de tratamento, que parece que é a que mais funciona. É o chamado Protocolo de Madrid. Veio de um grupo de médicos da Espanha, que enfrentou a pandemia, e lá eles foram testando de forma contínua vários medicamentos, até saber qual é o medicamento que funciona melhor em cada fase. Os nossos pacientes, especificamente, uma vez realizando essa avaliação inicial e recebendo a receita dos medicamentos, eles vão entrar no sistema de telemonitoramento. O que é isso? A gente vai ligar todos os dias, tem uma equipe, né, com enfermeiro, com médico, que vai fazer contato telefônico com essa pessoa que está doente, para saber como que está evoluindo a doença, para ter certeza que ela não está entrando nessa fase pulmonar de forma muito precoce, né? E, então, até porque a gente não quer que a pessoa fique saindo de casa para vir de novo no hospital toda hora, congestionando o pronto-socorro, expondo outras pessoas
a doença, o vírus, a gente quer que a pessoa fique em casa. Então, ela vai ficar em casa e vai receber telefonemas, né? Ou por mensagem WhatsApp, ou por ligação direta, diariamente, para saber se a evolução da doença está dando certo. Ela tem que chegar no 6º, 7º dia com melhora. Significa que a doença está curando. Está curando, a doença ela teve a sua forma benigna. Se chegou no 7º dia, não curou, continua com sintoma ou com alguma piora de sintoma, sugere que a pessoa esteja entrando para a fase inflamatória, que também tem tratamento. Né? Tem como usar medicamentos que reduzem a progressão para a fase 3. O nosso medo, e isso é no Brasil todo, mundo afora, é o indivíduo da fase 3. A fase 3 é caracterizada pela síndrome respiratória aguda. É quando o pulmão não funciona mais, a pessoa não consegue mais se manter oxigenando o corpo pela respiração, e essa pessoa, então, depende de tratamento hospitalar. O que é isso? Oxigênio, máscara com oxigênio, e algumas vezes ser entubada e ser encaminhada a uma unidade de terapia intensiva. Né? O que não é uma coisa simples, todos sabem disso. Ficar internado numa UTI, num respirador, você tem que ficar anestesiado. Então, é para evitar essas situações, todos os esforços, né, de todos os agentes de saúde, desde o agente de saúde comunitário, de toda a nossa equipe de enfermagem, de técnicos de laboratório. Hoje nós estamos com uma sobrecarga enorme desses funcionários, desses colaboradores. Eles estão trabalhando dia e noite, né? A gente está oferecendo, como todos os hospitais, os EPIs, as condições de trabalho, mas a gente sabe que essa sobrecarga de trabalho, né, de estresse de trabalho, isso compromete a saúde do próprio colaborador, né? Então, por isso que em muitos países a taxa de contaminação de médicos e enfermeiros chegou a 25%, né? Então, num mês tratando pessoas com Covid, 25% daqueles profissionais adoeceram. Isso gera um outro problema, que é o desfalque da equipe, né? Então, você vai estar na situação de hospital lotado e quem trabalha no hospital doente, né? E aí é outro problema, porque a pessoa fica 15 dias afastada. Então, para evitar todas essas complicações, que a gente está fazendo esse alerta à comunidade, das nossas limitações como cidade do interior, né? São muito poucas as cidades do interior que dispõem de estrutura de UTI, porque isso é uma coisa muito complexa, né? Não é simplesmente ter um respirador, como muitas pessoas pensam, né? As pessoas pensam, não, eu vou ter o respirador e aí eu estou salvo. Não é isso, porque o respirador é o aparelho que vai fornecer o oxigênio para o seu pulmão. Só que você tem que, como você vai estar anestesiado para acontecer isso, você tem que estar todo monitorizado, você vai ter que receber alimentação por sonda, tem todo um controle, é como se fosse uma anestesia geral, digamos assim, né? Isso não é uma coisa simples, demanda de toda uma equipe especializada, por isso que é escasso o número de UTIs no interior, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade para entender, né? Mas por que não tem uma UTI aí? Por que vocês não fazem UTI? É justamente por essa dificuldade. Tem toda a equipe que precisa é especializada nesse tipo de atendimento, né? Então, elas acabam se concentrando em cidades maiores, né? Para poder o sistema todo funcionar. O José Bonfim tem pergunta. Bonfim tem pergunta? Vamos colocar ele aqui para ele fazer a pergunta. Diga lá, Bonfim, bom dia, seja bem-vindo. Muito bem, Douglas, bom dia para você, bom dia Raquel, Geisa, bom dia para o doutor Kleber, também o doutor Tiago, né? Estamos trabalhando em home office, mas né, quero alertar o pessoal que não estou aí com Covid, né? Apenas um protocolo que a gente está aí utilizando. Olha só, doutor Kleber, essa pergunta para o doutor Kleber, tem muitas pessoas ainda naquela questão da dúvida com relação, né, aos pacientes, pessoas que já foram contaminados, né, contraíram aí a Covid-19, né, e conseguiram se recuperar. E a pergunta é o seguinte, pelos estudos, pelo acompanhamento, por tudo que vocês estão sabendo e vivendo diariamente, né, há registro, né, da pessoa ela se tornar imune após o primeiro contágio, ou essa pessoa ela pode novamente ser contaminada aí pela Covid-19, doutor Kleber? Pois é, olha só, alguns números, né? O Brasil é o país que lidera o número de curados da Covid. Então, assim, apesar de todo
a preocupação que existe e o susto que essa doença está dando em todo mundo, nós lideramos como o país de maior número de curados. Isso é uma notícia muito boa e pouco falada. Sob o risco da pessoa infectar novamente, até agora foi confirmado que por 90 dias, que é o que está sendo acompanhado das pessoas que já tiveram, não ocorre nova infecção. Então, no prazo de 3 meses, já foi comprovado que não ocorre nova infecção. O que você deve ter lido em algum lugar, em algum informe na mídia, é que eles estão pesquisando se o vírus sofre mutação e consegue enganar o nosso sistema imunológico voltando a infectar as pessoas. Isso está sendo estudado, porque a gente sabe que na natureza os vírus sofrem mutação. Geralmente, sofrem mutação para ficar mais bonzinho, quer dizer assim, mais fraco, eles vão perdendo a força, os vírus. Mas, excepcionalmente, um grupo de vírus pode se modificar e se tornar mais agressivo, né? Então, a gente sabe que essa doença do Covid já foi detectado 11 cepas diferentes. Não sei se conseguem entender. É como se fosse subtipos do Covid. E aí, às vezes a pessoa teve a infecção por um tipo e depois de 2 meses ela encontra o outro tipo, que ela não tinha total imunidade e ela pode contrair novamente. Mas isso está em estudo, até o momento que a gente sabe que quem já teve não vai ter de novo. Está garantida a imunidade. Tá bom, doutor. Eu quero chamar o doutor Tiago de volta para a conversa. Vamos entrar aqui. Bom dia a todos. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, doutor. Muito esclarecedor sua participação, muito esclarecedor, né? Mesmo. Muito. Necessária. Aproveitar, o doutor Tiago voltou aqui. Chegou. Doutor Tiago, eu quero já refazer, né, aquela pergunta que eu fiz para o senhor antes do doutor Kleber começar a conversar com a gente. Quando ele falou, né, quando a gente chega nessa fase 3 da síndrome respiratória aguda, que a pessoa precisa do tubo para respirar, né? Como é o procedimento feito aí na São Camilo? Para onde vai esse paciente? Como esse paciente é acolhido? Aqui na São Camilo nós atendemos pacientes particulares, né? E pacientes que têm convênio médico, seja com qualquer tipo de convênio. O que nós estamos focando é identificar esse paciente antes que ele chegue nessa fase. Sim. O paciente que ele já mostra na fase 2, nós já estamos orientando a transferência dele. O paciente que tem o convênio, a gente faz o contato com o convênio médico, se acha uma vaga em algum hospital de alta complexidade, normalmente está sendo Brasília, a gente está com uma parceria com um hospital de alta complexidade lá em Brasília, então a gente tem essa facilidade de transferência. Nessa semana, inclusive, foram 2 casos para lá, e a gente efetua essa transferência antes que ele chegue nessa fase 3. Por quê? Porque é uma transferência muito mais tranquila de se fazer. Uma coisa é você encaminhar um paciente que no máximo está com um cateterzinho, uma mangueirinha de oxigênio no nariz, outra coisa é você encaminhar o paciente entubado. E também temos o paciente particular, o paciente que ele não tem convênio, mas ele quer passar numa clínica privada. A gente coloca a família, orienta a família, vê se ela quer fazer a transferência para o hospital particular de alta complexidade. Se eles não têm condições de fazer essa transferência, a gente coloca no sistema de regulação estadual, que a clínica, como você disse no começo, toda a parte de saúde privada no Brasil, ela é suplementar ao SUS, né? Então, ela também faz parte do SUS como uma rede, né? O SUS é um grande sistema. Então, a gente entra no sistema de regulação estadual, a Clínica São Camilo é cadastrada nesse sistema, a gente coloca todos os dados desse paciente e ficamos com esse paciente até que a vaga dele saia. Esta semana aconteceu 2 casos desse tipo. Um paciente conseguiu a vaga de uma forma mais breve, foi transferido, entubado, e o outro paciente, por lotação, por uma saturação de vagas na referência, a gente ficou com esse paciente um dia aqui entubado na clínica. É muito importante, Raquel, a gente identificar essa questão que se foi falada no início.
muito do aparelho respirador, né? Teve colegas, não da área de saúde, amigos meus de infância, que falaram, olha, eu vou comprar um respirador e deixar em casa, tudo bem, daí eu estou protegido. Isso a gente vem combatendo esse tipo de informação, porque não é o respirador, é um leito de UTI. Esse paciente, ele é complexo. Esse paciente não precisa só da ventilação mecânica. Muitos desses pacientes estão em hemodiálise. Muitos desses pacientes precisam de medicamentos de alto custo para manter pressão, para manter, enfim, antibióticos complexos. É uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente fala de respirador, entenda-se, é um leito de UTI completo. E eu quero deixar bem claro, né, nossa coluna na terça-feira, ela tem a finalidade de falar a língua do cidadão. Então, assim, gente, eu vou ser bem claro para vocês, olha que eu não sou um médico alarmista, eu tento ser um médico sempre, geralmente, equilibrado nessas questões, e muito menos querer ou não fazer aqui uma ideologia política, mas a onda da Covid, né, da doença Covid-19, chegou, tá? Chegou, Luiz Eduardo, o bicho pegou. De 2 semanas para cá, aumentou demais o número de casos suspeitos e positivos. E nós, gente, Luiz Eduardo Magalhães, nós não temos leito de UTI. Então, independente de você, cidadão, se você é do SUS, se você é do convênio, se você tem todas as condições do mundo financeiras para se cuidar, infelizmente, se você chegar na fase 2B, na fase 3, você vai ser transferido daqui. E todo esse sistema de transferência é um sistema muito complexo. Então, a gente decidiu vir hoje até a rádio como uma forma de responsabilidade nossa como profissional de saúde, para alertar esses cidadãos. O problema não é só a falta de ar, né? O ideal é que se faça, como toda doença, um acompanhamento antes da falta de ar. A gente tem alguns sinais inflamatórios, que alguns exames inflamatórios e até a tomografia conseguem enxergar isso antes da falta de ar. O tratamento que o Dr. Kleber colocou aqui, que a gente está fazendo na clínica, mais uma vez eu sinalizo, não é nenhum tratamento comprovado com estudo. Caiu? Entrou em espera nossa conexão. Vamos ver se volta, né? Vamos ver se volta. Tava tão bom bate-papo aqui com o Dr. Thiago. Falava dessa falta de estrutura aqui na cidade, né? Para esses pacientes da fase 3. Sim, tão importante esse alerta do Dr. Thiago Maia. E Dr. Kleber. Doutor, voltou. Voltou, doutor Thiago. Vamos lá, doutor. O senhor falava da dificuldade, né? Da dificuldade que a gente tem aqui, que independente da pessoa ter todos os recursos, essa pessoa vai ter que passar por essa regulação, que é um processo complexo, para ir para o hospital de referência. E falava também do tratamento na clínica. Exato, tratamento, perfeito. Isso, e em relação... Exato, essa questão é importante, viu? A gente está tentando sinalizar, antes de chegar na fase 3, aquele paciente que tem grande chance de complicar, para ele já tomar suas providências, né? E ir de uma forma mais fácil. Aqueles que a gente não consegue enxergar que está chegando nessa fase, ou aqueles que já chegam até nós nessa fase, nós estamos fazendo todo o sistema, né, que a gente consegue fazer de transferência. É lógico que isso depende não só da gente, mas depende de toda a parte do lado de lá, né, seja pública ou seja privada. E eu quero reiterar mais uma vez que a questão desse tratamento não é um tratamento que está balizado por todas as sociedades, por todos os estudos científicos, todos os estudos randomizados e completos, mas nós, médicos da São Camilo, nós decidimos acreditar nesse tratamento que alguns lugares já vêm fazendo, né, e relatando sucesso. Então, nós acreditamos nisso, porque é o que a gente tem para acreditar hoje em dia. Tá? Então, não vejo que... E esse tratamento, quando é colocado, ele é colocado muito bem orientado ao paciente e tem que ter um comum acordo com esse paciente. Nós estamos numa fase de pandemia e, infelizmente, não dá para esperar mais alguns 6 meses para sair um estudo completo para a gente falar, nossa, podia ter usado e não usou. Então, o que a gente quer fazer é a nossa parte. A gente está tentando gerenciar o risco desse tratamento. É lógico, quando a gente passa alguns medicamentos que tem contraindicações, a gente tem que analisar todas as contraindicações e gerenciar o risco desse tratamento.
Porque tudo na medicina é risco-benefício, é uma balança. Eu vou prejudicar ou eu vou trazer benefício a esse paciente? Então, a gente faz um gerenciamento do risco e desse tratamento, e se esse paciente ele tem muito mais benefício do que risco, nós estamos sim propondo tratamentos, tá bom? Mais uma vez falando, esse tratamento não é balizado pelos grandes estudos, pelas grandes sociedades, enfim, mas é um tratamento que nós acreditamos. Doutor, uma ouvinte está entrando em contato com a gente e está citando aqui o medicamento Ivermectina. Ela diz que as pessoas estão fazendo uso por conta própria e pergunta se realmente esse remédio tem eficácia no tratamento contra a Covid-19. Mais uma vez, Douglas, nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que sim. Estamos prescrevendo para aqueles pacientes que não têm contraindicação, fazendo o gerenciamento dos riscos colaterais dessa medicação e orienta esse cidadão que não faça uso de medicação por automedicação. Eu acho que não é também só a ivermectina que nós estamos utilizando outros complementos, outras medicações. Na verdade, vamos dar um exemplo assim, é um coquetel de medicamentos. E, mais uma vez, eu falo, não é só a questão de tomar o remédio. Você tem que saber o que está acontecendo dentro de você. Você tem sinais inflamatórios, você não tem sinais. Existe o momento certo de entrar com a medicação. Sim. Não é para todo mundo em qualquer hora. Então, esse momento certo é muito importante, tá? O corticoide, a mesma coisa, tem um momento certo de entrar com o corticoide. Não é todo mundo vai, de uma hora para outra, tomando corticoide e não vai ter a doença, tá? Então, deixa eu fazer um resumo de tudo isso que a gente falou, de um curto espaço, né? A gente está quase uma hora de conversas. Verdade. Mas vocês têm algum detalhe, alguma coisa que a gente não pôde discutir? Eu tenho sim, só queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O senhor disse que teve um paciente da clínica que foi regulado para o HO, e foi rápido isso, e teve outro que esperou 2 dias por causa da saturação dos leitos no HO. Fala um pouquinho mais sobre isso. É o seguinte, essa semana, né, eu tenho que ser muito responsável no que eu falo, sim, Raquel. Com certeza. Porque o que eu sei, o que eu estou dentro é dentro da clínica. Então, eu consigo falar muito bem do lado de cá. Tá bom. Do lado de lá, a gente responde com papel, não é com o HO, é com a Central de Regulação Estadual. Certo. Não, né, na Bahia não existe mais aquele negócio, não vai para o médico, pede a vaga que ele consegue. Não existe mais isso, graças a Deus. Existe uma Central de Regulação que faz todo esse monitoramento dos leitos. Então, o que aconteceu essa semana? Nós tivemos 3 pacientes graves, né? Dentro desses 3 pacientes, 2 foram intubados, 2 foram transferidos para a rede pública e 1 para a rede privada. Um paciente teve um pouco mais de demora para ser regulado, para ser liberado a vaga. Eu não posso pegar a ambulância e colocar esse paciente e tocar para o HO. Isso é um crime. Eu tenho que aguardar a regulação. E a clínica segurou esse paciente entubado, né? A gente conseguiu fazer isso por 12 horas, ou mais ou menos isso aí. Não é o ideal, porque nós, da Clínica São Camilo, mais uma vez falamos, nós não temos leito de UTI, nós conseguimos atender o paciente leve, nós conseguimos dar uma atenção ao paciente moderado, mas quando esse paciente fica grave, que ele necessite de um leito de UTI, nós precisamos transferir. Então, houve essa regulação. Agradeço também o município que cedeu, né? Como sempre, ele nos ajuda em relação ao SAMU. Foi regulado esse paciente para HO através da unidade de suporte avançado do SAMU, né? E essa paciente que foi para a rede privada, ela conseguiu a transferência aérea para Brasília. Uau! Mas a gente sabe que nem todos têm essa possibilidade, né, gente? Essa é a grande verdade, exatamente, né? Porque a gente está falando aí setor privado, né? É uma clínica particular. O SUS, a gente não tem um pouquinho de ideia de como é que está, né? Porque, infelizmente, a gente não tem um especialista que está trabalhando lá falando pra gente. Mas a gente tem a São Camilo, tem o Dr. Tiago Maia, o Dr. Kleber, que dá pra gente tirar um pouquinho, né? Do que está acontecendo na clínica particular e ter uma ideia do que está acontecendo no SUS. Eu acho dá que pra gente ter essa ideia. E o Dr. Tiago falou bem... Sim, pode falar, doutor. Sim. Pode falar. Não, eu acho que espelha, né, Douglas? Nós vivemos na mesma cidade, né? Independente da condição financeira, nós andamos nas mesmas ruas. Sim. Então, eu acho que o que aconteceu aqui na clínica essas 2 últimas semanas, principalmente essa última semana que a gente está fechando, espelha para o município.
Então, esse alerta que nós estamos fazendo, eu conversei com vários amigos que não são da área da saúde, falei, gente, eu não falei nada da doença para vocês até agora, mas agora se cuidem. Se cuidem porque a onda chegou até nós. Então, agora realmente é o momento da gente se cuidar, de se precaver, né? De não deixar de usar sua máscara, de não deixar de fazer seu distanciamento social e de não deixar de, os primeiros sintomas, já procurar assistência médica, seja ela pública, privada, enfim. E o doutor Tiago falou, o que eu ia falar era o seguinte, o doutor Tiago disse muito bem que ele não é um médico alarmista. Sim. E eu acompanho a coluna do doutor Tiago com a Raquel Santana no Direto ao Assunto, e ele tenta ser o mais, trazendo numa linguagem mais popular, o mais claro e explicativo possível, né? Então, o motivo dele chamar hoje o doutor Kleber e aceitar esse convite de falar com a gente é porque realmente a gente chegou num momento que é um momento muito complicado. A gente está vendo o número de casos subir e o número de leitos diminuir. Então, não é isso, doutor? Por isso essa preocupação agora, né? Por isso essa mensagem de que as pessoas precisam agora fazer a sua parte e evitar esse contato social, né? Exato. Não é nem o número de leitos diminuído, Douglas, é que não existe leito de UTI na nossa cidade, seja público, seja privado. Então, a dificuldade de transferência é sempre uma dificuldade grande. Então, a gente não pode nem falar aquilo que a gente está falando, que a gente ouve nos jornais, né? Tem tantos por cento de leite de UTI ocupado. A gente não tem leite de UTI, a gente tem uma regulação estadual que distribui os leitos. No caso, a nossa região tem mais de 500 mil habitantes. Sim. E essa região é atendida só pelo Hospital do Oeste. Então, é essa a ideia que a gente tem que ter. Eu vou fazer um pequeno resumo, bem curto mesmo, do que a gente tem fazendo desde março, tá? Aqui dentro da nossa clínica. Desde o dia 18 de março, nossos pacientes são separados. Nós temos um local de atender os pacientes sintomáticos, tá? Nós criamos um bloco aqui dentro da clínica, isolado, que é o bloco COVID, para atender esses casos moderados que precisam usar oxigênio, que precisam fazer medicação endovenosa, né? A gente tem leitos totalmente separados. Praticamente nós criamos 2 hospitais dentro de um, né? E para você ter uma ideia da demanda dessa semana, a gente, há cerca de 4, 5 anos, a gente tem um médico no pronto-socorro 24 horas, coisa que não tinha em clínica privada aqui no Luiz Eduardo. Mas essa semana, pela primeira vez, a gente teve que colocar, pelo menos de dias, 12 horas dia, né, das 7 às 19, 2 médicos para atendimento. A gente atendia em torno de 25 pacientes dia, 12 horas dia, hoje a gente está atendendo 50, 60 pacientes. Meu Deus. Então, os números são fatos, né? A gente não pode olhar para os números e ser indiferente. Os números estão aí. E é isso que a gente queria falar para vocês, gente. Procure seu médico antes da falta de ar, procure seu médico já nos primeiros sintomas. Não é apenas uma máquina chamada respirador, e sim um leito de UTI que precisa para os casos mais graves, e nós, na nossa cidade, nós não temos. E o uso de máscara. No início, estava-se aquela conversa de usa, não usa a máscara artesanal, né? Mas a gente sabe que ela está ajudando muito também. Agradecer os doutores, né? Muito, a gente agradece demais o doutor Tiago, o doutor Kleber também, pela disponibilidade, a importância desse alerta que eles trouxeram aqui pra gente, pro nosso município, né? É o que a Raquel falou, doutor, vocês são médicos, são cientistas, vocês estão em contato direto, vocês sabem realmente quais são os possíveis tratamentos, vocês têm a real noção da gravidade. E às vezes o que a Raquel disse aqui é importante, porque às vezes a gente bate nessa tecla, traz os números, traz os dados, e as pessoas acabam achando que nós estamos fazendo um serviço contra um setor ou outro, o que não tem nada a ver. A gente está fazendo um serviço aqui contra o coronavírus, contra a pandemia. Quando vem um médico, né, a público, e fala tudo isso, eu acho que a população que ficou acompanhando a gente até agora, acho que percebe que nós estamos realmente num momento muito delicado e nós precisamos fazer, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Então, doutor, eu quero te agradecer aqui, nós, a rádio, te agradecer mais uma vez, deixar os microfones da rádio à sua disposição, à disposição da São Camilo, dos médicos, né, que aí estão. Se caso tiver mais algum problema, algo que precisa ser alertado, né, Raquel? Sim, nós estamos aqui à disposição. Com certeza. Tá bom? Ok, Douglas, Raquel, Bonfim e toda a equipe da Moderna, eu também não poderia te agradecer, né? Não só eu e o Kleber, não, é que hoje nós conseguimos, né, estar aqui, mas nós temos uma equipe de médicos que está né, fazendo essas recomendações, criando, estudando, né? Eu vou citar alguns deles aqui, doutor Américo, doutora Joana, doutor Marcelo, doutor Thales,
todos os nossos colaboradores, nós estamos aqui na clínica com praticamente 100 colaboradores, que eles vêm enfrentando nesses últimos 3 meses, diariamente, né? A gente encontra o paciente na frente para atender, a gente não sabe se o paciente é positivo, se é negativo, se ele está sintoma, não, só depois que a gente consegue atender, que a gente consegue separar eles. Então, toda a nossa área de enfermagem que está suando a camisa, literalmente, aí, não é fácil, né? A semana não foi fácil. Parabenizando a enfermeira Thelma, que é nossa gerente de enfermagem, em nome de todas as enfermeiras, a nossa administrativa Gislene e Érica Batira, que representam todos os colaboradores da São Camilo. Tá bom? Muito obrigado a vocês. O Kleber, mais uma vez, grande parceiro. Dá as últimas palavras aí, Clebão, para a gente poder... O Clebão já pediu para eu despedir. Né? Tá bom, então. Agradecer ao Dr. Kleber também, que é um cardiologista muito respeitado aqui na cidade, né? Todo mundo conhece o Dr. Kleber. É importante também ele falar desse momento difícil. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde para o senhor também. Tchau. Bom, tá aí. Muito bem, são 12 horas e 6 minutos. O tempo voou, né, gente? O tempo voou, viu? Pois é, tem muita gente na live comentando, muita gente mandando mensagem. Nós não vamos conseguir agradecer a todos, né? Falar de todos aqui. A Juscelene está aqui agradecendo os doutores, né? Parabéns aos doutores pelo alerta contra o Covid-19. Foi muito proveitoso, todas as informações. Que Deus abençoe e guarde todos nós. Deixaram claro, né, a situação da região oeste, né? Ele dizia que em março a São Camilo atendia de 3 a 5 casos por dia, né, de Covid, e agora saltando para 20. Recebemos a informação também, né, Douglas, do laboratório Carlos Chagas, que ele está fazendo em média de 17 testes diários e tendo uma confirmação de 5 a 6 casos por dia. Então, assim, a situação não está bom. E o doutor Tiago também deixou claro aí que não temos leitos, né, Raquel? Não temos leitos de UTI. É interessantíssimo isso. Eu quero saber o que os haters vão falar agora, né? Os haters da Moderna FM. Quando 2 especialistas estão trazendo a realidade do município. E eu quero saber também o que o poder público vai fazer, porque... E olha que, Raquel, que eles estão trazendo a realidade da São Camilo, uma clínica particular, né? E outra coisa, um recado também aqui, já que você falou dos haters, ficam querendo taxar o jornalismo da Moderna FM, às vezes, como, como é que fala? Politiqueiro. Uhum. Olha, nós não estamos aqui para ficar defendendo político A, B, C ou D, não. Estamos numa pandemia. Nós estamos numa pandemia e a nossa preocupação maior, vou deixar claro aqui, eu acho que o Antônio já falou isso essa semana, a Raquel fala direto aqui, a nossa preocupação é com a pandemia, é com o crescimento acelerado do número de casos da Covid-19 em Luiz Eduardo Magalhães, que os 2 médicos que atendem a clínica mais, né, uma das mais respeitadas da cidade, acabaram de falar. Então, só parece que não querem ouvir. Sim. E aí ficam querendo achar culpado. Sim. Parem de querer achar culpado. Não existe um culpado, pelo menos até agora não. Talvez lá na frente, né, a história vai mostrar quem são os verdadeiros culpados. Com certeza. Mas a culpa, gente, não é da imprensa que divulga os números, não. Não mesmo. Não é da imprensa que traz 2 profissionais da área da medicina para alertar a população sobre os cuidados. A culpa não é da imprensa, parem com isso, de querer achar um culpado, Raquel. Sim. Tá todo mundo perdendo. Ó, eu fico pensando, né, uma parte do comércio que chegou a me questionar essa semana. Me falem, gente, se já não diminuiu receita, não diminuiu o movimento, mesmo com o comércio liberado. Sim. Então, gente, não é culpa da imprensa que o comércio tá parado, né? Que as pessoas não estão indo fazer as compras como faziam antes. Não é culpa da imprensa. A culpa é desse maldito vírus chamado coronavírus. E o que nós queremos aqui combater. Então espero que a população que ouviu hoje os 2 médicos aqui falando, abram os olhos. Teve gente que veio mandar mensagem para mim na tentativa de intimidar e chegou a questionar vidas. O que são vidas? O que são vidas, eu falo. O que são vidas? A coisa tá bem feia mesmo. E também é importante, né, Douglas? Muita gente que acompanha a nossa programação direto ao assunto, Hora 8 Notícias, a gente vê que o posicionamento das pessoas que realmente querem ver uma mudança, ver uma alteração, um decreto que faça a diferença. Você vê nos comentários, está todo mundo falando. É só entrar na página da prefeitura, no Instagram, no Facebook, todo mundo pedindo medidas mais duras aqui na cidade. Aí por que nós estamos pedindo medidas de segurança da população contra o comércio? Parem com isso, gente. Quantas bandeiras a Rádio Moderna FM já defendeu aqui em prol do comércio? Sim, com certeza. Inclusive, quero deixar o recado, né? A pessoa pode falar diretamente comigo, tem meu contato, entendeu? Nós somos colegas de trabalho, assim,
Mas Douglas não responde por mim, nem responde por Sua Geisa, vida né? individual. Pode Cada falar um tem- comigo diretamente, não sei qual a dificuldade. E hoje- Não sei. E a equipe da Rádio Moderna FM, da Fundação Cultural Zira da Silva Corrêa, Antônio deixou claro isso essa semana no Hora 8 Notícia, respeita as opiniões, a pluralidade de opiniões. Raquel tem um pensamento, Geisa tem um pensamento, eu tenho um pensamento, Bonfim tem outro. Assim como os nossos ouvintes que participam da nossa programação e nós damos voz a esses ouvintes. E a Rádio Moderna aqui abre voz, abre espaço para as vozes dos ouvintes. Sim. E se você pegar os programas, a maioria das participações, você vai entender que a população está preocupada. Eu quero deixar um recado, porque fizeram um vídeo, né? Acho que é bom falar. Atenção, você otário. Já viu esse vídeo? Essa mensagem? Carta Aberta aos otários. Oxi. Isso, aos otários, Raquel, que estão fazendo isolamento, que estão se preservando, que não estão indo para festas, para São João clandestino, que não estão indo de 5, 6, 7, 8 pessoas em comboio pro comércio. Esses otários aí, força para esses otários. Estamos Nós, juntos. né? Estamos juntos, tá? Somos esses otários também aí, porque nós estamos fazendo tudo isso. E, infelizmente, esses otários, que é uma parcela pequena, que tá fazendo a sua parte, paga o preço Com certeza. dos ignorantes, né? Dos irresponsáveis. Dos irresponsáveis. Com certeza, porque... Olha, gente, é revoltante ficar falando disso aqui, porque, mais uma vez eu digo, nós estamos aqui cumprindo uma missão de informar, comunicar e de falar todos os dias aqui aos nossos cidadãos. Você acha que não chega um momento que nós ficamos esgotados, não? Imagina os médicos, igual o doutor Tiago falou, né, Raquel? Sim, que estão Geisa. todos sobrecarregados. A gente só está trazendo as informações e eles que estão lá vivenciando mesmo, né? Tem a áudio do situação. secretário Daniel? Tem áudio? Eu gosto do secretário Daniel, eu já falei isso com ele, porque ele tem... Ele sabe Ele é separar as participativo, coisas, ele né? participa, ele atende quando a gente pede, E né? tem esse lado humano também, Sim. tá? Fala aí, secretário, que você tem voz. Douglas, você disse que não defende A, B, C e D. D você defende. D eu sei que você defende, que é D de Douglas e D de Daniel. Aí eu sei que você defende D da verdade e da justiça. Deixa eu te falar. Depois, meu amigo, eu vou te explicar aí que só Salmo 91 nesse povo, viu? E eu vou lhe explicar a história do Salmo 91 e você vai dizer, quando o povo bulir com você, só Salmo 91 em vocês. E você vai saber o que for, você vai quebrar na risada. Me liga. Obrigado, Daniel. Tem mais um áudio dele? Posso soltar? Eu acho que... Não sei se... É bom ouvir. Não, mas pode soltar, Daniel. Esses que estão reclamando aí da Rádio Moderna, Douglas, é só eles pararem de ir pra rua sem necessidade. Parar de poder chegar e ir pra bagunça, pra bebedeira, que aí pode ter certeza que comércio nenhum nunca vai fechar. Exatamente. E obedecer à higienização social, distanciamento social e higienização sanitária. Acabou. Não precisa. Em vez de reclamar lá na internet, mande parar de poder ir pra bagunça. Eu vou ficar em casa com minha família descansando. Polícia e nós só vamos agir para prender bandido e traficante. E aí o coronavírus acabou, fica dominado. Tá dominado. Bom, tá aí, o secretário falou tudo aqui também. Obrigado, viu, secretário, pelo apoio. É uma das pessoas que entende o trabalho responsável que a gente tá fazendo aqui. Vambora, gente. Vambora. Cansados, né? Não, mas tem dia que cansa, né, gente? Mas foi muito importante esses esclarecimentos hoje, doutor Kleber, doutor Tiago. E eu quero agradecer os ouvintes da Moderna FM. São os melhores ouvintes do mundo. Vocês são os melhores ouvintes do mundo. Estão sempre ali nos incentivando, nos parabenizando, né, Douglas? É muito importante. Não tem palavras, porque enquanto vem... O Daniel falou bem, viu, Raquel? Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, né? É sinal que tá repercutindo o que a gente fala, o que a gente comenta, o que a gente questiona. Então a gente fica muito feliz pela audiência. Obrigado você que ficou aí, que tá sempre com a gente nos apoiando. Porque enquanto uns jogam pedra, outros vêm com flores, com rosas e a gente fica feliz da vida. Vambora? Verdade, vambora. Tchau, tchau. Se cuidem, meu povo. Gente, tchau. E se até cuidem. segunda, né? Até segunda. Eu continuo aqui que daqui a pouquinho tem Moderna Esporte Clube. Valeu. Resenha News. Cerrado Pneus informa a hora certa. 12:15. Amigo, irmão da estrada, boa sorte, meu bom companheiro. Siga em frente na sua jornada, viajando o Brasil inteiro. Seu caminhão, sua segurança, a Cerrado a garantia, pra ficar na sua lembrança. Suor, trabalho e alegria. Seu caminhão, sua segurança, a Cerrado a garantia,
pra ficar na sua lembrança. Suor, trabalho e alegria. Cerrado Pneus, rodando com você por onde for. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio, informa a hora certa. 12:16. 92,1. Ele está de volta! Desafio do menor preço Casa Campos. Cobrimos qualquer oferta anunciada. E se achar um orçamento menor, cobrimos e te damos um brinde. Tomada modular Fame, R$ 8,99. Pia inox de 1,20 Tramontina, R$ 124,90. Caixa d'água 500 litros Forte Leve, R$ 169. Desafio do menor preço Casa Campos. Compre e concorra a 80 prêmios. Casa Campos, 80 anos construindo